Bora ler a Bíblia hoje, meu povo? Só 15 minutinhos, só 1% do seu dia para Deus. E a gente está caminhando no Evangelho de Lucas, esse médico pesquisador, né, que trouxe cada detalhe importante da vida de Jesus. E nós estamos num trecho lindo, onde Jesus está ensinando muita coisa, né? Jesus está confrontando, não só aquele povo daquela época, mas nós também, né? Tá exortando, tá direcionando, né? Tá abrindo nossas mentes para o que mais importa. Ele falou lá no capítulo 12, ainda no início, né? Sobre riqueza, sobre hipocrisia, sobre o que importa. Em primeiro lugar, devemos considerar as coisas do reino de Deus, e outras coisas necessárias nos serão acrescentadas por Deus, né? E aí, ontem, ele faz um alerta. No vídeo de ontem, ele fez um alerta de que nós devemos estar preparados para quando ele voltar. O que nós estaremos fazendo? Nós estaremos como empregados fiéis, fazendo aquilo que agrada o patrão? Pois é. E hoje ele vai continuar com esse mesmo discurso, falando, ensinando, né? Foi um período que ele ficou assim um bom tempo, sabe? Parado, ensinando aquela multidão. Nós vamos passar assim um bom tempo, vários vídeos falando desse mesmo discurso, que ele foi trazendo vários ensinamentos. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49, que nós vamos ler e comentar aqui alguns trechos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos direcione cada palavra que nós vamos falar aqui. Então vamos nós. No verso 49, Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Nossa, por que será que Jesus falou isso? Você já tinha imaginado? Jesus veio trazer divisão e não paz? Jesus veio fazer com que filho ficasse contra pai e pai ficasse contra filho? Isso foi novo para mim na primeira vez que eu li. Eu disse, não, eu imaginava outra coisa, menos isso de Jesus. Mas estudando a palavra, vendo o contexto em que a situação se tratava, nós percebemos qual o sentido que Jesus quis trazer aqui. No início, no primeiro verso, ele fala sobre fogo, que ele veio pôr fogo na terra. O fogo, ele tem uma simbologia muito especial na Bíblia. Ele é relacionado ao Espírito Santo de Deus. Jesus veio nos ensinar, nessa primeira vinda dele, ele veio com um propósito de salvar. Tenha na sua mente, são 2 vindas. A primeira ele já veio com o propósito de salvar, ou seja, de nos ensinar, de nos alertar, de nos trazer tudo que a gente precisa para a gente pegar a nossa salvação. A segunda vinda, que nós ainda esperamos, ele vem para julgar. E aí nós não teremos desculpas de dizer que nós não sabíamos, porque ele já veio na primeira vez, ok? E aí Jesus diz que ele veio para trazer fogo à terra. O Espírito Santo que nos foi dado quando ele subiu aos céus ainda está disponível para nós. Esse fogo é esse poder que nós não conseguimos ver, mas que habita dentro de nós e que nos usa como instrumentos, cooperadores na obra de Deus, nos usa para propagar o Evangelho, para amarmos o próximo, principalmente os nossos inimigos, para perdoar, para sermos cada vez melhores, pessoas melhores, cada vez mais parecidos com Cristo.
Mas naquela época, Jesus não estava vendo assim o fogo, né? Não estava vendo as pessoas recebendo esse fogo. E aí ele diz, como eu queria que ele já estivesse aceso. Ele estava, mas não visivelmente ali. E muitos, mesmo recebendo tantos milagres, ainda não estavam absorvendo esse fogo. Jesus diz no verso 50, tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Ele estava falando da crucificação. Ele diz, um batismo. Ele já havia sido batizado, embora nem precisasse. Mas ele fez isso, ele foi batizado para nos deixar o exemplo. Mas ele fala de um batismo. Ele estava falando do derramamento do sangue dele, em que ele estava aflito. Jesus com medo, sim, como ser humano ele sentiu fome, frio, medo, mas em tudo ele foi obediente. E aí ele fala que não veio trazer paz ao mundo, mas divisão. E eu fiquei muito tempo assim, encucada com esse trecho, né, nas primeiras vezes que eu li. E depois que eu entendi que divisão foi essa, ficou tudo muito mais fácil. Olha só, quando Jesus veio ao mundo, ele veio trazendo um evangelho muito diferente do que as pessoas seguiam. As pessoas viviam debaixo de uma opressão judaica, de cumprimento de regras, de leis. Eles viviam na base do olho por olho, dente por dente, né? Era algo tão rígido e tão pesado que servir a Deus era algo sofrido, que o nosso Deus era visto como um Deus carrasco. E quando Jesus vem, ele vem nos instaurar algo que entra em choque com as leis dos fariseus, dos judeus daquela época. Quando Jesus cura no sábado, eles, em vez de agradecer porque alguém foi curado, em vez de louvar a Deus porque alguém teve sua saúde restaurada, eles criticavam porque não poderia fazer aquilo num sábado, porque a lei proibia, sabe? Então, Jesus veio trazer uma visão de reino, como eu sempre falo aqui. Uma visão ampla, não baseada em regras de faça ou não faça, mas no que o teu coração tem de intenção para Deus. Na pureza do teu coração. E que na pureza do teu coração externa coisas boas. Não baseada em regras externas, mas baseada na minha regra de obedecer ao meu Deus, que vem do meu coração. E aí, o cristianismo, que não existia antes de Jesus, né? O cristianismo que iniciou com esse movimento de pessoas que seguiam a Cristo. Embora ele tenha nascido no judaísmo, porque Jesus era judeu, ele acabou saindo, né? Foi um ramo que saiu de um mesmo broto, mas ele acabou sendo se caracterizando como uma fé diferente do judaísmo. Então, o cristianismo, em oposição ao judaísmo, trouxe divisão. Como Jesus fala aqui, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer divisão. E aí eu vou ilustrar para você agora. Imagina uma família judaica daquela época, onde o pai mandava e desmandava na casa, né? Os filhos, a esposa, não tinham nenhum tipo de autoridade. Então se imagina que um filho decide ser cristão. O que o pai judaico vai fazer? Né? Ele vai logo deserdar esse menino, ele vai logo expulsar esse menino. Então vai haver um conflito aí entre nora e sogra. Imagina que a sogra quer ser cristã e a nora não, quer continuar como judia. Vai ter um conflito aí, vai ter divisão. Então famílias se romperam, amizades se desfizeram, porque algumas pessoas entenderam a mensagem do evangelho e decidiram seguir a Cristo e outras não. Isso não aconteceu em uma visão de classes sociais. Não, isso aconteceu dentro de uma mesma família. Uns membros entendiam pela salvação através de Cristo, outros não. Outros permanecem como muitos judeus. Até hoje, os judeus esperam a vinda do Messias pela primeira vez.
Porque eles não reconheceram que Jesus era o Messias, o Salvador. Ainda hoje a maioria dos judeus espera a vinda do Salvador. Então, o que acontece é isso, que Jesus trouxe divisão. Ele não veio trazer a paz, como ele diz, eu vim trazer foi divisão mesmo. Ele estava querendo dizer, na prática, o que vai acontecer é isso aqui, né? E é isso que ele fala quando ele veio trazer divisão. Mas aí ele continua no verso 54. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Olha só o que Jesus está dizendo. Rapaz, vocês sabem dizer que hora que vai chover? Quando a gente olha assim o céu nublado, a gente, eita, vai chover. Mas vocês não conseguem identificar os sinais que estão acontecendo na frente de vocês. Jesus estava curando, Jesus ressuscitou gente, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava trazendo ensinos que eles perguntavam assim, de quem é a autoridade? Que o Senhor fala com tanta autoridade, de onde vem a tua autoridade? Eles não percebiam quem era Jesus. Eles não estavam entendendo aqueles sinais. Eles não conseguiram enxergar o próprio Deus na frente deles. E aí Jesus diz, hipócritas, né? Fala de hipócritas. Às vezes a gente está tapando os nossos olhos. A gente está, nós, com a nossa arrogância, cheios de nós mesmos, acabamos não enxergando. E aí eu lhe pergunto, eles não conseguiram enxergar os sinais daquele tempo. E você? E nós? Estamos conseguindo enxergar os sinais desse tempo? Essa semana eu estive conversando com meu esposo sobre esse monte de enchente que tá tendo. E antes a gente só escutava São Paulo, né? E a gente tá aqui no Nordeste, então teve na Bahia coisa assim do nada, né? 40 minutos, alaga tudo, as pessoas não têm tempo de sair das suas casas. E aí a gente tava conversando, tá se aproximando, né? Tá chegando em lugares que era inimaginável você ter um alagamento tão rápido, né? E a gente, é comentário, né? Da gente sempre falar, tá? Os fins dos tempos estão chegando. É fim dos tempos. Fim dos tempos. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Se um dia Deus abençoar de a gente conseguir fazer um estudo aqui sobre o Apocalipse, é algo assim... a gente fala muita besteira sobre o fim dos tempos, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. A questão que mais me preocupa é que as pessoas só esperam, se preocupam assim, Jesus ainda vai demorar a vir. Tudo bem, eu concordo que ainda tem algumas coisas para acontecer antes de Jesus voltar, com base nos estudos do fim dos tempos, né? Ainda falta vir o anticristo, né? Ainda falta muita coisa se organizar para poder Jesus vir. Mas as pessoas olham só por esse lado, né? De Jesus vir. Mas existe outra opção. Tem outra questão aí. Você tem tempo para decidir até duas situações acontecerem. Ou quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Esqueceu dessa outra opção? Se você, Deus te livre, dá uma topada e morre, Jesus voltou para você. A sua chance era até ali. Então é algo muito sério, que a gente não pode negligenciar, né? E Jesus vai falar sobre isso agora, a partir do verso 57. Por que é que vocês mesmos não decidem qual a maneira certa de agir, já que vocês estão tão cheios de inteligência, né? Olha só. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz. O juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. O que Jesus quis falar com isso? Tá assim meio fora de lugar. Mas se a gente linkar com a história que ele contou
lá no versículo 42, sobre o empregado, né, que fazia as coisas erradas e o patrão chega de última hora, vai fazer sentido. Jesus está falando que é tão óbvio que nós precisamos encarar a realidade, de que nós precisamos acertar o nosso prumo, a maneira certa de viver, enquanto nós ainda temos tempo, que ele faz essa comparação com as contendas, né? Resolvam logo, resolvam sua vida antes de chegar o momento do juízo. Se vocês tiverem a oportunidade, conversem com o seu adversário antes de você chegar na porta do juiz, porque o juiz vai condenar você e vai colocar você no lugar onde você vai ter que pagar. Precisa eu falar isso, né? Jesus está sacudindo a gente. Precisa eu dizer isso quando ele diz, por que é que vocês mesmos não decidem a maneira certa de agir? Precisa ele dizer isso, né? Então, Jesus faz esse último alerta. Paz com o teu inimigo. Apluma os teus caminhos. Te orienta. É isso que ele está dizendo. Vai chegar o momento de condenação. Mas no caminho, quando tu estiver indo para o tribunal com o teu inimigo, te ajeita com ele. Conversa. Não espera que o juiz julgue. Porque o juiz lá de cima, ele é justo. Ele não vai deixar passar. Até o que o nosso oponente, o que o nosso adversário não nos condenar, o justo juiz vai condenar. Aquilo que nós precisamos endireitar, a gente precisa, pelo menos, colocar diante de Deus a nossa intenção em endireitar. Eu sei que tem coisas nas nossas vidas que são bem difíceis de a gente aplumar. Muito. Tem decisões que você diz, Francisca, eu tento, mas não consigo. Francisca, isso aqui eu sei que tá errado, mas vai levar um tempo para eu organizar, para eu me arrumar. Eu te digo que, em primeiro lugar, o Senhor precisa conhecer a tua intenção em mudar. Já é alguma coisa. E eu te digo, já é meio caminho andado, já é 50% a tua intenção de mudar. Então, se você tem, meu irmão, vontade, minha irmã, de mudar de vida, de decidir, você pode decidir ainda hoje essa mudança, mesmo que você, na prática, não a ponha em execução. Mas o primeiro passo vai ser você tomar essa decisão de mudança, de rumo. O juiz ainda não está aqui para julgar, mas pode ser que a tua hora chegue a qualquer momento. Por isso, endireita o teu caminho antes de chegar essa hora. Tira um momentinho aí do teu dia para você, sei lá, quem sabe anotar no papel aquilo que você acha que precisa ser mudado. Anota no papel e mesmo que isso aí seja difícil, mesmo que leve um tempo para mudar, depois que você anotar tudinho, fecha a porta do teu quarto aí onde você estiver e conversa com Deus. Lê para Ele. Senhor, tu tá vendo aqui o que eu anotei. O Senhor sabe que na prática, nesse mundo, é difícil eu conseguir colocar isso aqui. E eu vou te dizer, é impossível, tá? Você vai pedir para Ele assim, Senhor, eu te dou permissão para que o teu Espírito Santo venha morar em mim a partir de agora. Eu te entrego as rédeas da minha vida na tua mão, para que o Espírito Santo vá conduzindo cada pensamento meu, cada passo meu, cada decisão minha, cada atitude minha sobre essas questões que eu coloquei aqui diante de ti. Para que eu venha mudar, meu Deus. Eu te dou autoridade para que o Senhor venha dominar a minha vida a partir de hoje. Faça essa oração e eu tenho certeza que o Senhor vai reconhecer que você é alguém que busca por mudança, é alguém que deseja o reino de Deus. E Ele é como um pai, de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. E amanhã a gente se vê para mais 1% do nosso dia para Deus.